Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E neste momento nós vamos estar ouvindo um louvor e em seguida nós estaremos ouvindo uma palavra de Deus para os nossos corações, que será trazida pela nossa irmã Diaconisa Catiane no domingo à noite. Nós queremos agradecer por você que está nos assistindo neste canal, um veículo que Deus tem usado para não ficarmos sem esse alimento, sem a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Como nós nos alimentamos do nosso corpo físico com alimentos naturais, para nos fortalecermos, nós devemos também nos alimentarmos espiritualmente, através da palavra, da oração, para nós termos resistência espiritual contra as investidas do inimigo. E que você não perca, assista, Deus tem bênção para a sua vida, certamente, e você vai ser alimentado por essa palavra, que é palavra de vida para o teu coração. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele
para sempre. Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Vamos dar início a mais uma reflexão bíblica, como temos feito devido ao momento de quarentena. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Vamos ler do verso 22 até o verso 33. Diz assim o texto: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em cair a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. A palavra do Senhor, aqui ela vai nos dizer que logo após a morte de João Batista, Jesus se entristeceu e ele queria ficar um pouco sozinho, e então se retirou para um lugar deserto. Mas a multidão, sabendo que onde ele estava, foi ter com ele, pois queriam ouvir de Jesus e receber dos seus milagres. Logo depois, Jesus então despediu essa multidão. Ele queria ficar sozinho, ele insistiu para que os seus discípulos embarcassem e passassem para o outro lado. E então Jesus, despedido das multidões, ele se retirou para orar, pois, assim como nós, Jesus também tinha os seus momentos de ficar sozinho, seus momentos de angústias, a necessidade de orar sozinho. E então os seus discípulos já estavam bem longe, em alto mar. Jesus, então, foi ter com eles, andando por sobre as águas. Os seus discípulos estavam ali já amedrontados, porque o texto vai dizer que os ventos eram contrários e as ondas do mar açoitavam o barco. Então, além do medo ali, em alto mar, de toda aquela ventania, de todas as ondas açoitando o barco, agora eles estavam deparando com Jesus andando por sobre as águas. E ali então eles ficaram com medo e exclamaram que era um fantasma. E Jesus então vai dizer para que eles se acalmem, que era ele que estava ali. E Pedro então, o mais ousado de todos, ele diz que se era realmente Jesus que estava ali, que então Jesus dissesse que ele fosse ao encontro dele, que Jesus permitisse que ele também andasse sobre as águas. E Jesus diz: vem. E Pedro então desceu do barco e foi ao encontro de Jesus, andando por sobre as águas, até o momento em que ele começou a olhar para os ventos contrários e começou então a submergir. Pedro então começou a afundar. E Jesus segurou então Pedro pelas mãos e colocou de volta no barco, e então o vento se aquietou. O que eu queria trazer desse texto para as nossas vidas, nesse momento tão complicado, onde as notícias elas não são boas, nós vemos mais notícias sobre as pessoas que estão enfermas, que estão debilitadas, do que notícias boas de pessoas sendo curadas. E muitas das vezes o nosso coração ele
se entristece, ele se preocupa. Muitas das vezes nós nos deixamos abater por esse problema, por essa crise que nós temos passado, onde o desemprego tem aumentado, onde os problemas têm aumentado. E certamente nós não conseguimos ficar alheios a isso. Talvez hoje a nossa vida ela esteja assim na mesma forma que aquele barco em alto mar. Talvez nós estejamos sendo açoitados por ventos contrários, pelas ondas desse mar, porque nós não estamos alheios aos problemas que a nossa sociedade enfrenta. Nós somos partes dessa sociedade. E assim como todos, nós também sofremos com a situação que nós temos visto no nosso país. Talvez as notícias tenham feito com que a gente se entristeça e se abata. Talvez os discípulos aqui, em meio a todas aquelas ondas, eles ficaram com medo e nós provavelmente estamos assim também, com medo. Certamente você, no seu dia a dia, em algum momento você sente medo, sente preocupação. Mas, diante de toda aquela situação, Pedro ele teve coragem de olhar para Jesus e de querer ir ao encontro de Jesus. E Pedro ele saiu do barco, ele saiu dali de onde talvez fosse o lugar mais seguro naquele momento. No meio de ventos contrários e de um mar revolto, o barco seria talvez o lugar mais seguro para ficar. Mas Pedro, ele saiu do barco, ele queria ir ao encontro de Jesus. E Pedro, ele conseguiu, ele desfrutou de um milagre que era andar sobre o mar, andar sobre as águas e andar sobre um mar revolto ainda. Mas no momento em que Pedro ele começou a olhar para o vento contrário, no momento em que Pedro começou a olhar para as ondas do mar açoitando o barco à sua volta, Pedro então ele começa a submergir. Pedro começa a afundar. E talvez aí esteja a maior dificuldade que nós estejamos enfrentando no nosso dia a dia, que é não olhar para os ventos contrários que estão nos assolando. Não olhar para as ondas que estão ao nosso redor a todo momento tentando nos amedrontar. Enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro caminhou sobre o mar revolto. Hoje, nós, por termos o nosso templo fechado, por não podermos mais nos abraçar, por não podermos congregar, como a palavra do Senhor mesmo nos orienta, talvez o nosso coração esteja ansioso, preocupado. Mas eu queria convidar você a olhar para Jesus como Pedro fez. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava caminhando por sobre o mar. Enquanto nós estivermos olhando para Jesus, nós vamos conseguir vencer, passar bem por esse período, por esse momento de crise tão grande que o Brasil está vivendo. É muito difícil não olharmos para o lado, não olharmos para o vento contrário. É muito difícil você não se deparar com as notícias ruins todas as manhãs. Mas cabe a nós, como povo de Deus, não deixarmos de confiar que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E quando a palavra do Senhor ela diz todas as coisas, ela não está dizendo simplesmente as coisas boas. Ela não está dizendo que o que é bom cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas todas as coisas, até o momento de crise, até o momento de dificuldade que nós temos vivido, vai cooperar para o bem dos que amam a Deus. Nada acontece sem a permissão do nosso Deus. Quem dá a vida, quem tira a vida, é o nosso Deus. Quem nos dá o alimento é o Senhor nosso Deus. Quem levanta as autoridades é o nosso Deus. E nós precisamos crer que toda essa situação que tem acontecido, ela está no controle do nosso Deus. E por isso nós não podemos
no perder a esperança. Nós não podemos deixar de confiar no Senhor. Nós precisamos crer que o Senhor, Ele há de fazer grandes coisas em nosso meio, neste momento, como Ele já tem feito. Quantas igrejas nós temos visto se levantando em oração, pessoas pelas ruas clamando, orando ao Senhor. A palavra do Senhor, ela nunca chegou a tantos lugares como tem chegado hoje através desse momento de crise. E eu e você, nós somos instrumentos do Senhor neste momento. No momento normal, as nossas palavras, as nossas pregações, as nossas meditações, elas ficariam aqui em nossos templos. Hoje, através dos vídeos gravados, elas têm chegado até mesmo a outras pessoas que não são cristãs, outras pessoas que não são evangélicas. Então, neste momento, o Senhor tem usado a igreja, mesmo dentro dos nossos lares, mesmo através da internet, para chegar a palavra do Senhor a tantas pessoas que nunca nem tiveram o privilégio de ouvir uma palavra de forma sadia, uma palavra verdadeira sobre o Senhor. Hoje nós temos visto até mesmo nas comunidades mais carentes, onde as pessoas no momento estariam ouvindo um funk, hoje elas estão ouvindo um louvor. Porque todos estão recorrendo, todos sabem que só o Senhor é quem pode nos livrar desse momento. Precisamos aproveitar para orar, para estar junto com a nossa família, para ler mais a palavra do Senhor. Aproveite este momento para se voltar para Deus. Não deixe de olhar para o Senhor, não deixe de olhar para Jesus. Assim como Pedro, nós vamos conseguir andar, passar por esse momento, caminhar sobre as águas, caminhar sobre essa dificuldade, enquanto nós estivermos olhando para Jesus. Se nós deixarmos de olhar para o vento contrário, se nós deixarmos de olhar para as ondas e olharmos apenas para Jesus, todo este momento de crise, todo esse momento de dificuldade será revertido em grande bênção, em glórias ao nosso Deus. Porque nós vamos passar por esse momento confiantes que o Senhor, Ele pode e vai fazer todas as coisas para o nosso benefício, como Ele já tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito através deste período de crise. E grandes coisas Ele ainda vai fazer. Porque quando Ele achar que é o momento certo, Ele então vai cessar todas essas enfermidades, Ele vai resolver toda essa situação. Porque nada foge do controle do nosso Deus. E nós precisamos confiar. No momento certo, assim como Jesus fez ali, que acalmou o vento, acalmou aquelas ondas, Jesus também vai acalmar toda essa tempestade que nós temos enfrentado. No momento certo, Ele vai cessar, mas nós não podemos deixar de olhar para Jesus. Não vamos olhar para as nossas dificuldades, não vamos olhar para os ventos contrários. Vamos nos concentrar em olhar para o Senhor em meio a toda essa situação que nós temos vivido. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, pois Tu és o nosso Deus, e nós cremos, Senhor, no Teu poder, e nós sabemos, Senhor, que o governo de todas as coisas está nas Tuas mãos. Nós queremos, Senhor, neste momento lhe pedir que o Senhor venha aquietar o nosso coração nos momentos de tensão, nos momentos, Senhor, de medo, que o Senhor venha nos acalmar, que o Senhor venha trazer paz ao nosso coração, que o Senhor venha, Senhor, a cada dia colocar no nosso coração a Tua palavra, para que nós possamos sempre, ó Deus, buscar o nosso conforto, o nosso consolo, o nosso socorro em Ti, como a Tua palavra mesmo nos orienta. Que nós possamos sempre acreditar e tomar, Senhor, essa palavra para nós, para que quando o nosso coração, ó Deus, se entristecer, nós possamos buscar novamente forças em Ti para passar por essa luta, para passar por esse problema, por essa dificuldade que nós temos enfrentado.
E que o Senhor venha, ó Deus, trazer paz em nosso coração, mesmo em meio a tantas lutas, mesmo em meio, Senhor, a tantos problemas. Que o Senhor venha abençoar a cada um dos irmãos, mesmo em seus lares. Que nós possamos ser, ó Deus, igrejas em meio à nossa casa, em meio à nossa família. E que essa palavra, Senhor, e que essa oração venha chegar a corações, ó Pai, que se encontram atribulados neste momento, para que a nossa nação possa se voltar para Ti em oração, para que nós venhamos, Senhor, a cada dia mais confiar em Ti, para que possamos sair de toda essa luta, de toda essa pandemia, Senhor, mais fortes, com uma nossa fé mais confiante ainda no Senhor, pois Tu és o nosso Deus. Grandes milagres o Senhor já realizou para o Teu povo através dos tempos, e grandes coisas o Senhor ainda quer realizar em nosso meio nos dias de hoje. Que nós possamos ter muitos testemunhos ainda para contar, Senhor, para a Tua igreja depois de todo este período. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar e trazer paz ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém, Senhor.